Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a prevenção do suicídio e o mundo digital. E para abordar esse tema estou com o Renato Caetano, ele é coordenador do CVV e nosso amigo, de várias entrevistas, Renato? Me diz uma coisa, a gente sabe que o mundo digital hoje, ele veio para ficar. Isso é um fato para crianças, adolescentes, adultos, idosos. Só que, como tudo na vida, precisa de um uso correto, não é mesmo? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É muito bom poder falar sobre esses assuntos. Uhum. Esse mundo virtual, ele permeia e atravessa a gente. É impossível a gente já ficar alheio. Não tem mais como você dizer, não faço parte disso. Quer nós queiramos ou não, a gente está nesse mundo. Uhum. Né? E como sempre, como a gente tinha acabado de falar, tem o bom uso, que a gente vai falar isso no finalzinho do programa, mas infelizmente tem muitas pessoas que fazem um uso complicado, vamos usar esse termo, da internet. E assim, hoje em dia a gente vê que a questão da prevenção do suicídio é uma questão que o CVV tem feito com grande, com grande projeção no Brasil inteiro, através das mídias. Como que vocês estão vendo, porque não é uma coisa pontual de um estado ou de outro, como que vocês estão se fortalecendo para tentar combater esse mau uso da internet? É interessante, o CVV tem 57 anos. Lá na década de 60, quando o CVV se organizou e o primeiro grupo de pessoas, eles usaram a ferramenta mais avançada de tecnologia que havia à época, que era o telefone. Uhum. A gente está falando de uma época que poucas pessoas tinham telefone, era caro ter uma linha telefônica e ainda assim o CVV foi à frente e colocou como uma ferramenta importante. E logo ela se mostrou vital, é parte do nosso tripé de pensamento. A gente tem um tripé que a gente entende que sustenta o trabalho da gente, uhum. Que é a comunicação voluntário, e a nossa estrutura. O que isso é importante para que a gente possa entender? Logo as pessoas perceberam que podiam procurar o CVV, se comunicar, e ter assim um escudo natural. A gente está falando numa época em que o telefone, você não sabia quem ligava, não aparecia. E era muito confortador a pessoa saber que com quem ela falava no CVV não lhe era cobrado nada. Não lhe era cobrado de onde era, qual era o seu nome, qualquer tipo de identificação. E a gente está falando de pessoas que, como muitos de nós, vivem momentos, às vezes, que gostariam de ter alguém para falar, uhum. não conseguem, e aí buscam alguém que não conhece para falar coisas, muitas das vezes, muito íntimas. Uhum. E durante muitos anos o CVV teve à frente essa ferramenta. Mesmo quando apareceram os primeiros identificadores de chamada, nós nunca tivemos aparelho onde aparecesse a identificação de chamada. Não nos interessava isso, como até hoje não nos interessa. Interessa mais a pessoa, ajudar aquele ser humano em sofrimento, Interessa mesmo qual é a história que essa pessoa tem para contar, uhum. porque isso é importante, saber como ela está se sentindo. E essa é a necessidade que o CVV percebeu há quase 60 anos e que persiste até hoje. Hoje ainda persiste essa necessidade que nós temos de poder falar e ser ouvidos. Uhum. Falar é uma coisa importante, mas a gente precisa ter alguém que escute a nossa história e que converse com a gente, não se preocupando muito com a questão de julgamento, não se preocupando em apontar caminhos, de se dizer se eu estou certo ou estou errado. Não é essa a preocupação maior. A preocupação maior é ouvir com aceitação e respeito. Naturalmente, com o advento aí das redes sociais, desse mundo virtual que é formidável,
o CVV não podia realmente ficar alheio a isso, né? Então, assim, aos poucos nós fomos implantando formas diferentes que as pessoas podem encontrar para conversar, né? Já há 3 anos nós temos uma linha considerada pelo governo federal como linha de emergência. Foi um reconhecimento do governo federal pelo trabalho que o CVV faz, de que as pessoas não precisem pagar por isso. Então, hoje, de qualquer linha de telefone fixo ou celular, de qualquer cidade do Brasil, a gente está falando de mais de 5 mil municípios, você pode discar 188 e você vai poder conversar com alguém. Da mesma forma que nós conversávamos há 50 anos. Ou seja, da mesma forma, com a mesma preocupação. Essa pessoa vai poder falar sem ser interrompida, né? O que é interessante hoje do que havia há 50, quase 60 anos, é que, por exemplo, todo esse sistema, ele é baseado numa plataforma digital, né? Essa linha telefônica, nos postos físicos do CVV, ela funciona através de banda larga. A gente tem aparelhos de PABX que funcionam através de banda larga e que são configurados, para ilustrar com mais informação, para que não apareça, inclusive, número nenhum, porque esse tipo de aparelho poderia. Mas eles são todos configurados para que não apareça o número da origem, que isso é importante, né? Nós temos, por exemplo, um grupo de voluntários que não fica no espaço físico, que a gente chama de um grupo que é virtual, são voluntários, né? E que eles podem conversar de qualquer lugar, a mobilidade é mais prática, né? No mundo virtual também hoje, por exemplo, nós temos a possibilidade de conversar por e-mail. É interessante a gente perceber que com a rapidez e a velocidade dessas mídias, muitos começaram a pensar assim, e-mail caiu em desuso. A gente já não escutou isso? Já é um negócio meio antigo, né? E é impressionante o número de e-mails que chegam para a gente, cartas. É bem legal que, pelo histórico que você está trazendo, né, pela evolução, a gente vê que o CVV ele sempre teve essa ideia de ser um pioneiro, né? Não, peraí, temos o telefone, vamos no telefone, temos agora o Skype, temos e-mail, vamos também abordar essas mídias. Isso é muito interessante. Nós recebíamos até muito recentemente cartas que as pessoas colocavam no correio e chegavam lá. Claro que hoje isso é muito raro acontecer. A gente não diz que nunca mais acontece, mas por quê? Porque o meio digital, o meio virtual é muito mais ágil, né? Então, assim, as pessoas nós temos grupos de voluntários que respondem cartas, né, e-mails, com essa mesma preocupação de ler, entender o que a pessoa está contando e propor reflexões para que ela encontre o seu caminho, né, e procurando entender seus sentimentos. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. E nós temos também um grupo muito interessante, muito importante, que funciona através de sala de bate-papo, né? Que é o CVV Web. É interessante reforçar também essa informação. A sala de bate-papo, ela não é grupal, porque isso infringiria numa base importante do nosso trabalho, que é o respeito ao sigilo. Então, assim, quem quiser experimentar, e conhecer o trabalho do CVV em todas as suas formas, eu convido cvv.org.br. Vai aparecer o site é bem legal, tem várias informações, ele tem textos, artigos alusivos à questão da prevenção do suicídio, à questão da saúde mental, sobre apoio emocional, né, e links para reportagens recentes de veículos de comunicação do Brasil e do mundo, né? Então você vai encontrar esse tipo de material lá. Mas também você pode, por exemplo, querer conversar através do chat, né? Então aí você vai abrir uma outra página onde você vai assumir um nome, um apelido, o que você quiser, né? E aí um voluntário vai entrar e vai conversar com você. Quem já teve essa oportunidade de conversar em sala de bate-papo, você percebe que assim os balãozinhos vão subindo. Você já viu isso? Já. É uma conversa online. Ela é ao vivo, em tempo real. E é impressionante também o número de pessoas
que buscam esse tipo de ferramenta. Uma coisa interessante é que são ambientes habitados por pessoas muito jovens, né? O chat, né? A internet são lugares onde o jovem habita. E de um tempo para cá, não só o CVV, mas órgãos muito maiores, a OMS, o Ministério da Saúde, vem se preocupando muito com essa faixa etária onde o suicídio tem crescido muito grande, muito, que é a faixa dos 15 aos 29 anos. Então, nesta faixa, é justamente a faixa daquele pessoal, daquele jovem que fica no computador bastante, que fica abrindo 5, 6 janelas do computador com uma rapidez e uma agilidade que eu me confesso incompetente. O jovem tem muito mais habilidade, o que é formidável, né? E o CVV não poderia ficar alheio a isso. E você comentou, né, o público que está em casa também sabe, esse imediatismo do jovem, né, essa ânsia do agora, também tem uma boa repercussão no CVV, justamente por estar ali, online, né, como você acabou de falar, o balãozinho vai subindo. Então, assim, é alguém que ele sabe que não vai julgar, não vai apontar algum erro, alguma crítica, mas está ali para escutar, né, essa grande ferramenta que o jovem hoje... o jovem gosta de falar, mas para o jovem ouvir também está um pouquinho difícil, né? Parece que abre-se um canal, né, interessante, assim, olha, não sei quem é, mas é alguém que vai me ajudar. Essas gerações mais recentes, elas são multidiversas, elas conseguem absorver vários tipos de informação ao mesmo tempo. É muito interessante isso. Então, eu costumo dizer assim, nós que já somos jovens há mais tempo, eu brinco, que nós temos dificuldade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O jovem não tem essa dificuldade. O jovem, por exemplo, ele encontrou várias formas de dialeto, né? De um lado, muito se critica assim, nossa, a língua ficou pobre, as palavras são abreviadas, mas a gente tem muito pesquisador da área de linguagem que justamente fala o quê? Fala assim, olha, são formas diferentes de se comunicar. Certo. E a gente não pode ficar alheio a isso. Até para falar dessa comunicação, nós vamos falar isso no nosso próximo bloco. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Bom, para você saber mais informações sobre os cursos, palestras e atividades que a AME Santos realiza, entre em nossa página que é www.amesantos.net.br ou também em nossas redes sociais, tanto Facebook como Twitter, AME_Santos. Bom, no programa de hoje estamos falando sobre a prevenção do suicídio e o mundo digital. Eu estou com o Renato Caetano, coordenador do CVV. Bom, Renato Caetano... Não há problema. A gente falou, né, no bloco anterior a questão do jovem, né? Algum motivo acontece hoje que a gente desconhece que a idade de 15 e 29 anos aumentou um pouco essa questão do suicídio. Mas, claro, não está restrito a essa faixa. A gente vê também uma outra situação que, apesar de tanta comunicação, nós temos hoje a internet, nós temos o WhatsApp, que está tudo assim, a um segundo, né, de nós, algumas pessoas ainda se sentem isoladas. Então, assim, no caso, o CVV não é tão somente para quem está pensando em suicídio, mas sim para quem está com alguma angústia interna, correto? O trabalho do CVV, ele nasceu e cresceu com esse foco na prevenção do suicídio. Mas o CVV entende que fazemos prevenção do suicídio quando a gente presta apoio emocional. E apoio emocional qualquer pessoa pode fazer, com boa vontade, com um pouco de paciência, prestando atenção nos seus próprios atos em relação ao outro. Então a gente, naturalmente, o maior número de pessoas que nos procura não são pessoas com essa ideia já formada de se matar. Não, a maioria das pessoas
são pessoas que passam por momentos de dificuldades emocionais. São pessoas extremamente solitárias. Olha, é interessante, um sentimento muito presente na maioria das pessoas que procuram o CVV é solidão. Apesar de tanta conectividade, né? Isso mesmo, né? São pessoas muito solitárias. E nesse sentimento vem um monte de outras coisas. Vem o sentimento de isolamento, de exílio, né? Você está... O que muitas de nós já percebemos assim, você está no meio da festa, de uma festa com um monte de gente, e você fica se perguntando assim, o que eu estou fazendo aqui? Fato. Porque às vezes eu não quero estar ali, ou porque eu quero estar sozinho por alguma dificuldade que eu estou enfrentando, ou eu gostaria de estar com outras pessoas que não estão disponíveis nesse momento. E sim, nessas horas, o mundo virtual que poderia nos ajudar, às vezes nos angustia, porque o volume de informação, como você mesmo disse, hoje ele é uma avalanche, né? Então isso, em todas as faixas etárias, elas são massacrantes em alguns momentos, né? No jovem também tem esse impacto. Então assim, muitas pessoas nos procuram para falar muitas das vezes disso. Falar assim, eu não sei como lidar com tanta coisa, porque eu não sei por que eu tenho que tomar certas atitudes e eu sou cobrado no grupo que eu vivo a tomar certas atitudes se eu não me sinto à vontade para isso, se eu não sinto cuidado para isso, se eu não me sinto capacitado para isso, e ao mesmo tempo eu tenho que pontuar naquele grupo uma posição, uma atitude. E isso causa muita ansiedade, muita angústia. Naturalmente, assim, o que nós conseguimos enxergar é que nós podemos fazer o que pessoas comuns como nós podemos fazer, né? Podemos, nesse momento, fazer o que a gente sabe fazer com pessoas muito próximas. Pessoas que a gente conhece, das quais nós somos amigos, a gente olha, a gente consegue enxergar quando aquela pessoa não está bem, não é isso? É verdade. É muito natural, a gente bate o olho, fala assim, o que você tem? Ele não precisou falar nada. E esse encontro, para ele, é muito bom, porque ele não vai ficar gastando tempo explicando um monte de coisa, porque como são amigos, ele sabe que você vai enxergar ele de uma maneira que outras pessoas não enxergam. Então a gente sempre diz, é possível fazer isso. É possível fazer isso, por exemplo, entre amigos, onde existe uma intimidade já prevista, né, tempo investido um no outro. Mas a prática no CVV mostra o quê? Que isso é possível fazer com qualquer pessoa, né? Porque no caso da nossa posição, a nossa conversa, que ela é muito ativa, ela existe numa dinâmica em que a gente propicia que o outro fale mais do que eu, porque o outro é mais importante do que eu naquele momento, né? E nós vivemos num mundo de muitos falantes e de poucos ouvintes. Sim. Já dizia aí um psicólogo americano. E a gente percebe isso, né? No dia a dia a gente vê lá nos nossos horários, quando a gente está disponível no telefone, a ânsia, a fome que muitas pessoas têm de poder se comunicar e contar suas histórias, porque algumas pessoas não conseguiram encontrar eco em outras. Isso é muito confortador, poder você falar sobre isso. Certo. E acontece, ou já aconteceu alguma vez, né, tantos anos que vocês trabalham, né, com essa experiência boa do CVV, pessoas que têm dificuldade de expressar a sua angústia, a sua ansiedade? Porque tem pessoas que são mais falantes, conseguem externalizar logo, né, o seu problema, mas tem outras que estão tão confusas em relação aos seus sentimentos e angústias que podem ter dificuldade para falar. Vocês têm alguma técnica, algum modo de conseguir extrair ou pelo menos dar uma continuidade no papo? Tantos anos de existência nos propiciou sim a construir o que a gente pode chamar de uma técnica. Mas assim, às vezes a palavra técnica pode parecer muito fria, mas quando eu falo técnica, quando falamos técnica, o que a gente quer dizer? É que a gente começa a enxergar que cada um tem um ritmo, por exemplo. Pessoas têm uma velocidade para se comunicar. Isso é muito Algumas importante. são muito rápidas, elas falam, elas se manifestam, elas contam. Outras não. Outras elas precisam de tempo para construir as suas ideias. E respeitar esse tempo
é, às vezes, capital na conversa. A pessoa, quando ela percebe que ninguém vai ficar apressado, fala assim, e aí, você não vai falar? Pô, como é que é? Vamos lá. Como talvez acontece no dia a dia, porque no nosso dia a dia, os nossos tempos são sempre muito curtos. Sim. Nem sempre a gente tem tempo para o outro. E aí, quando ela liga e procura o CVV, seja por telefone, seja na web ou por e-mail, ela tem a possibilidade de ela estabelecer o ritmo que ela quiser. Não é o voluntário que vai chegar e falar assim, escuta, você está demorando muito para falar. Não, o tempo é dela. Certo. É por isso que a gente não tem lógica nem algum raciocínio do porquê medir o tempo da conversa. Então é uma conversa que não tem um tempo certo. Você pode ficar falando horas com a pessoa, o tempo necessário. A conversa dura o tempo que ela tiver que durar, né? Tendo conteúdo para isso. As pessoas têm muito para falar. É muito interessante isso, sabe? E aí as pessoas, muitas delas se surpreendem de perceber o quanto tempo elas estão falando. E ela fala assim, nossa, eu nem deixei você falar, dá a impressão isso. Fala assim, não, mas a ideia é essa mesmo, por favor, você não precisa se preocupar comigo não, você precisa falar. Mas o interessante, o que é, Giovana, é que ela percebe que ela falando muito e nós, do outro lado, estamos calados, ela percebe que, junto com esse silêncio, nós prestamos atenção. Não é simplesmente ficar mudo e deixar a pessoa falar em si. Não, é saber e lembrar dessa história. Porque às vezes as pessoas não perdem o caminho e falam assim, eu esqueci que eu estava falando. O que é comum também, né, nesse mundo. O que é muito comum, principalmente quando você está falando muito rápido. E aí, quando a gente que está prestando atenção fala assim, olha, quando você ligou, você começou a falar isso, depois você falou aquilo, aí você brigou com tal pessoa, você não consegue mais dormir, às vezes você fica... Aí ela se surpreende que alguém prestou atenção nela. E mais, nós procuramos devolver esse conteúdo sem que os nossos valores estejam contaminando essa história. É muito natural. A gente fala assim, não, a gente bota o nosso peso do certo e do errado. Então, por exemplo, essa técnica que temos, a gente ajuda, por exemplo, o quê? A que os nossos valores não venham logo à frente e que a pessoa possa falar. E aí ela enxerga a si mesmo. E isso é um ganho. Com o advento do telefone 188, que é gratuito, todos podem procurar, né? Mas através do e-mail, através da conversa no chat também, isso é perceptível, é possível acontecer. Renato, o que você falaria assim para aquela pessoa que está em casa agora, nesse momento, nos ouvindo e assim, será que a minha hora de falar, de ligar para o CVV, deveria procurar o CVV? Qual é o seu grande recado para essa pessoa que tem dúvidas ainda sobre essa questão de pegar o telefone ou abrir uma página na internet e começar a se comunicar com o CVV? Eu convido a todos a nos conhecer. Venha nos conhecer, né? É o cvv.org.br, é o telefone 188. Além disso, o CVV tem Facebook. O CVV não conversa pelo Facebook. A página do Facebook, ela coloca artigos interessantes. Mas nós também temos Twitter e Instagram. A gente procura estar assim disponível para o que as pessoas costumam navegar. Né? Então venha nos conhecer, eu acho que é muito legal. Então isso é interessante, pelo Facebook não há atendimento? Não, pelo Facebook ainda não. Ainda a gente não. fala assim, nada é uma porta fechada, mas ainda não, porque o Facebook é algo muito dinâmico, né? É uma rede social muito rápida, muito dinâmica. E hoje as nossas atenções do corpo, nós somos hoje 3.000 voluntários no Brasil, funcionando em mais de 100 postos físicos. Existe um posto virtual que eu falei agora, que são voluntários que não têm o local físico. São cerca de 150 voluntários. E é 24 horas, né? E é 24 horas por dia, todos os dias, sem exceção. Não há sábado, não há domingo, não tem Natal, não tem Ano Novo. Feriado. Feriado, se você ligar no 188, né? A web, eles têm um sistema de horário um pouco diferente, porque eles têm um número menor de voluntários, mas estamos crescendo também ali. Né? Mas é importante também que as pessoas possam ter essa possibilidade. Venha nos conhecer, acesse lá, veja o que você acha interessante,
procure o CVV, ligue para o CVV, 24 horas por dia tem alguém para conversar com você. Alguém para te escutar, né? Sem julgamentos, né? Sem críticas, correto? É uma conversa muito boa, a gente gosta de entender que isso é uma conversa boa. Né? Contar a sua história, né? Conta a sua história, se abra um pouquinho para a gente, né? Isso mesmo, contar a história é muito bom. Uhum. Né? Então, lá para ouvir. Bom, Renato, super obrigada pelo trabalho desenvolvido do CVV, que você realmente, né, você consegue chegar no coração das pessoas com essas explicações, né? Eu já vi várias palestras, né, tanto para jovens, para adultos, enfim, aí na nossa mídia, e universidades, escolas também, né, que estão sempre com essa situação do e agora, né? Estou tão sozinho, tem tanta gente, mas eu estou tão sozinho, como você mesmo comentou. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado também, eu que agradeço. Bom, você que está em casa já sabe, o programa Espiritualidade em Debate inédito é toda quarta-feira às 18 horas. Mas eu espero você neste mesmo horário semana que vem. Até lá!